Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira de adoração, né? Onde a igreja nos apresenta Jesus Eucarístico, né? Que fica exposto lá na igreja, no altar, né? Para que a gente vá adorá-lo. A gente vai entregar a nossa vida, né? Para quem não acredita, não sabe o que está perdendo. E para quem acredita, né? É o melhor, o maior presente que a gente tem dentro da espiritualidade, dentro da fé, é a Santa Eucaristia. Acreditar que Jesus, ele, diante da sua misericórdia, ele se faz presente diante de nós, né? Ali, corpo, sangue, alma e divindade, né? E isso é um presente, né, para as nossas vidas. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje o Evangelho, continuamos no livro de João, no capítulo 16, e o versículo hoje é do 19, do 16 ao 21. Aqui. A angústia se transformará em alegria. Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco e me tornarão a ver. Alguns discípulos comentaram: o que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco e me tornarão a ver. E ainda, eu vou para o Pai. E diziam: que significa esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse: vocês estão discutindo por que eu falei: daqui a pouco vocês não me verão mais, porém mais um pouco e me tornarão a ver? Eu lhes garanto, vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, o Evangelho, ele nos traz, mais uma vez, Jesus conversando com seus discípulos, né, e dizendo a eles que ele iria se ausentar. Daqui um pouco, vocês não me vereis mais, mas daqui a um pouco mais, vocês voltarão a me ver. E a palavra diz que os discípulos não entendiam. Jesus falava da sua morte, que ele iria se ausentar, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não entendiam. Eles, mesmo sendo os discípulos, eles não entendiam. Por quê? Porque eles eram humanos, não é? Eles eram humanos, então dentro dele existia perguntas, assim como existem perguntas entre nós, quando a gente não entende a palavra de Deus. Quando muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica se fazendo pergunta, né? A gente pergunta a Deus por quê, por quê, por quê. E eles não eram diferentes. Os discípulos eram pessoas normais, como a gente, né? E eles também sentiam dúvidas, eles também sentiam medo, né? Então, Jesus viu que dentro do coração deles, porque Jesus vê tudo, Deus conhece o nosso coração. Então, Jesus viu que eles estavam atrapalhados, eles estavam ali se fazendo pergunta: o que é que está acontecendo aqui, né? O que é que está acontecendo? Por que ele está falando isso? Que daqui a pouco a gente não vai vê-lo mais, mas daqui a um pouco mais de tempo iremos voltar a vê-lo. O que significa isso? E Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão assim aflitos? Não é?
vocês irão chorar, vocês irão se lamentar, né, com tudo isso que vai acontecer, mas depois o mundo se alegrará, né? Jesus queria dizer o quê? Não é que nós iríamos nos alegrar com a nossa salvação, porque ele iria estar passando por aquela situação para nos salvar, né? E naquele momento que acontecesse, os seus discípulos, eles iriam ficar tristes, angustiados, né? Mas Jesus diz aqui, mesmo ele não entendendo, Jesus diz que ele iria, mas ele iria voltar. Ou seja, os discípulos iriam ficar sem ele, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar e ele ia ficar para sempre ali, do lado dos discípulos, né? Ele iria ficar para sempre ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade, né? Assim como ele também permanece do nosso lado através da nossa Eucaristia, né? Então ele estava tentando falar com os discípulos sobre isso, mas eles não entendiam. Nós somos do mesmo jeito. Nós somos do mesmo jeito. Os discípulos não entendiam o que Jesus falava, né? Por ter um coração duro, né? Porque aquele tempo todo ali do seu lado, vendo prodígios e milagres, ele dando indícios de que morte ele ia morrer, mas eles não conseguiam compreender, né? Na nossa vida não é diferente. Nós também somos assim. Nós somos assim, principalmente quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma doença, por algo assim que tira o nosso chão. A gente tem mania de achar que Jesus nos abandonou, né? A gente tem mania de achar que aquilo não vai passar, que aquele momento de tribulação ali não vai passar. E Jesus dizia a seus discípulos que ele iria se ausentar, mas ele iria voltar. E ele iria voltar vitorioso, né? Ele iria voltar vitorioso. Então, hoje a gente percebe que na nossa vida não é diferente. A gente, quando tem um problema, a gente acha que aquele problema, aquele nosso problema, ele é maior do que o problema de todo mundo. Muitas vezes a gente acha que Jesus nos abandonou. A gente não consegue enxergar Jesus dentro de uma situação difícil da nossa casa, da nossa vida. A gente não consegue enxergar. Aparece uma doença, um câncer. Por que comigo? Né? Vai logo começar logo a fazer perguntas a Deus. Por que comigo? O Senhor não me ama? Tem tanta gente aí que é ruim, tem tanta gente que fica aprontando e tá aí de boa. Por que eu que sou uma pessoa tão boa, né? Que a gente não consegue ver os nossos defeitos, não, sabe? A gente acha que não é para acontecer nada com a gente, né? Mas com o irmão que tá ali, tem que acontecer. Só não pode acontecer com a gente, né? Aí Jesus diz assim: daqui um pouco vocês não irá me ver. Vocês irão sentir angústia. O que é que a gente sente quando a gente está passando por tribulações, por momentos difíceis na nossa vida? Angústia, medo, né? Desamparo. A gente acha que Jesus nos abandonou, né? E Jesus vem dizer aqui, na sua morte física, né? Jesus vem dizer: eu vou voltar glorioso e estarei convosco até o fim dos tempos. Não é? Até o fim dos tempos. E aí a gente percebe quantas vezes a gente passa por tribulações e a gente tem esse pensamento atrapalhado. Esse pensamento de medo, essa dúvida. O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Não é? E aí a gente vê que Jesus morreu daquela forma para nos salvar. Então a gente alegra o nosso coração. Por que é que muitas vezes as pessoas criticam a cruz, o madeiro, não é? Diz que nós adoramos o madeiro, adoramos um Cristo morto, sendo que o Cristo ele já está vivo, não é? Não, a gente não adora a cruz nesse sentido de adorar um Cristo morto.
Ali é apenas uma imagem, ali é apenas uma imagem de gesso de Jesus ali crucificado. Ali não tem mais Jesus Cristo, né? Mas a gente sempre lembra, quando a gente olha para a cruz, a gente sempre lembra de que morte Jesus morreu para nos salvar. Então isso nos alegra o coração, não é? É por isso que a gente não tem ódio da cruz, né? Muitos aí pregam em cima disso, dizendo que a gente adora a cruz, que a cruz não é para ser adorada porque a cruz era instrumento de morte de condenados, né, na época, né? Mas a gente sabe que aqui a cruz, ela passou a ser instrumento de salvação para mim e para você. Se não fosse a morte de cruz de Jesus, o sofrimento que ele deu seu sim e aceitou, nós estaríamos condenados, né? Estaríamos condenados, não existiria salvação para o ser humano, né? Mas a partir dali, né, a gente tem a certeza da salvação. Claro que a certeza dessa salvação é a nossa caminhada aqui na Terra, né? A gente precisa manter ali a liçãozinha de casa que Jesus deixou, que são os mandamentos. Mesmo a gente caindo, a gente levantando, né? Mas Jesus quer que a gente lute. A gente lute. E aí a gente olha para a cruz. A gente muitas vezes tem uma cruz em casa do Senhor ali. E a gente olha. Quando a gente olha, a gente vê, a gente lembra, porque a gente assistiu filmes, por exemplo, da Paixão de Cristo. A gente lembra do sofrimento, ele ali derramando todo o seu sangue para nos salvar, para me salvar, né? Então eu olho para a minha tribulação, eu olho para o meu problema que está aqui na minha casa, né? É uma doença, é um desemprego, seja lá o que for. Eu vejo que não chega nem aos pés do que ele sentiu, né? Então eu olho e ali eu me conformo que o meu problema, né, não é nada para a vista do sofrimento que Jesus teve na cruz, né? O meu problema não chega nem perto. O meu problema, a minha dor física, mesmo que seja uma dor de um câncer, que esteja numa fase final, que a gente sabe que é muito dolorido, é muito sofrido, né? A gente sabe que tem pessoas que tomam morfina e nem a própria morfina consegue combater aquela dor. É a dor da morte que você sente aos poucos. O câncer é uma doença que vai matando você aos poucos. Você tem toda a sua consciência, toda a vontade de viver, mas não tem jeito. Ela vai te levar de todo jeito, né? E aí você vê que o que Jesus passou ali naquela cruz ainda é muito, muito maior do que o que tu tá passando. E ele passou sendo um santo, né? Ele passou sendo um santo, porque quando ele nasceu, ele já nasceu santo. Então ele veio justamente para nos salvar, né? E nós precisamos também aceitar o nosso sofrimento. O problema do ser humano é que não aceita sofrimento, não aceita dor. A gente só quer oba-oba. O ser humano só quer coisas boas, que a vida da gente, mas a gente não trabalha para que essas coisas boas venham ao nosso alcance. A gente não trabalha. A gente trabalha cada dia para que o sofrimento ele venha habitar na nossa vida, na nossa carne, como uma doença, dentro da nossa família. Por quê? Porque a partir da desobediência eu adquiro tudo isso. Eu vou trazendo para a minha vida um final de vida triste. Porque quanto mais eu obedeço, quanto mais eu luto para sair de certos lugares, de certos pecados, de certas coisas, eu tenho favores de Deus. Eu vou tendo favores de Deus. Eu não vou sofrer porque eu estou lutando? Não, você vai sofrer. Você vai ter suas tribulações, porque quem está aqui na terra sempre vai sofrer. Vai ter um tempo de sofrimento, um tempo de felicidade. Mas é uma coisa aliviada, não é uma coisa tão pesada. Quanto mais a gente desobedece durante a nossa vida, mais coisas pesadas vêm, né? É uma doença que vai acontecer? Vai, porque o teu corpo ele não é de ferro. O teu corpo com a idade ele vai
se decaindo. Você conhece pessoas, porque eu conheço muito idoso, que nunca adquiriu um câncer, né? Era para esses idosos, com o tempo de hoje, o câncer é uma doença, né, do século. Era para esses idosos adquirir essa doença e morrer delas. Você não vê essas pessoas idosas ter câncer, ter uma AIDS, né? Ter doenças assim gravíssimas. Não, são doenças consequência da velhice ali, né? É doença nos ossos, é uma queda, caiu, quebrou um fêmur. Enfim, são coisas, fica acamado, mas fica acamado não é com câncer, com a doença ruim. É impressionante se você for analisar isso. Pessoas idosas, né? Não morre assim. A minha mãe de criação, ela morreu com 102 anos. Ela não teve câncer, ela não teve doença contagiosa, ela não teve nada, né? Ela morreu de uma queda, né? Ela morreu de uma queda. Caiu muito na vida e terminou morrendo de queda. Com toda a consciência, conhecia todo mundo, conversava ainda com todo mundo, né? Mas para você ver. Então, assim, quanto mais eu vivo bem aqui, a vontade de Deus, menos tribulações eu vou ter lá na frente, principalmente com dores na minha carne, com sofrimento. Isso faz parte. Muitos dizem assim, quando está doente em cima de uma cama, estou sendo castigada. Jesus está me castigando. Isso é castigo de Deus. Isso é castigo de Deus. Por quê? Me perdoe, Senhor. Eu vejo pessoas dizer assim, me perdoe, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz. Pessoas assim, muitas vezes, que foram muito ruins na vida, né? Pessoas que foram muito ruins, diz assim, me perdoe, Senhor. Quando você chega a essa humildade de reconhecer que você fez pessoas sofrer, que a sua vida foi uma tragédia, né? E que você está passando por aquilo ali devido ao que você praticou, principalmente com o irmão, quando a gente pratica alguma coisa que nos ofende, né? Beleza. A gente vai pagar pelo nosso pecado, mas ofendeu a nós mesmos. Agora, quando você começa a ofender o outro, a praticar coisas para prejudicar o outro, aí o buraco é mais embaixo. A coisa fica mais feia, né? Então, se eu tenho um vício de fumar, qual é o mais prejudicado da história? É o vizinho? É o marido que está morando contigo? É a esposa? Não. É você que está se matando, né? É você que... Agora, a partir do momento que eu começo a incentivar o outro a fazer, porque eu já estou no buraco, aí sim, eu vou pagar pelo pecado do outro. Aí muitas vezes diz assim, nossa, eu estou sendo castigado por Deus, por quê? Porque tu fumou a vida inteira, aí então tu adquirisse um câncer no pulmão, né? Foi Jesus que mandou tu fumar? Não. Então, como é que Jesus está te castigando por isso? De forma nenhuma. A bebida, a mesma coisa. Jesus não mandou tu beber até se embriagar, não, e depois virar um viciado, não. Ah, tô com a cirrose bem aqui. É castigo de Deus, eu tô sofrendo desse jeito porque é um castigo de Deus. Tô com câncer no fígado. Castigo de Deus, não, não é castigo de Deus. Jesus, ele não castiga ninguém. Jesus é amor, ele veio para nos amar e morreu da forma que morreu para nos mostrar o tamanho do seu amor, né? Ele não manda para a gente doença, a doença é a gente que adquire. Muitas vezes tem pessoas doentes na cama com muitos anos de estar acamado ali e muitas vezes os filhos conheceu ali aquela mãe ou aquele pai de uma forma vendo ali que era uma pessoa boa, uma pessoa que fazia caridade, uma pessoa que ajudava todo mundo, mas não se sabe o que o nosso pai, a nossa mãe guardava lá dos antepassados dela, da vida dela de criança, o que ela trouxe, o que foi ali enraizando dentro dela, se existe dentro da nossa mãe, do nosso pai, feridas que precisavam ser curadas, né?
Os pecados deles, o que eles aprontaram, a gente não sabe. A gente sabe que estão, sim, passando por aquilo ali por algum motivo. Existe um motivo ali que foi eles que fizeram durante a vida, mas a gente não sabe. Então, muitas vezes a gente fica revoltado com Jesus. Então, Jesus dizia: eu vou ressuscitar e vocês se alegrarão. Vocês vão se alegrar. Jesus queria dizer: quando você vê minha ressurreição, eu vim na glória, glorioso de tudo aquilo, e vocês saber que eu vou estar sempre do lado de vocês, vocês irão se alegrar. A gente precisa se alegrar, não é? Se alegrar no momento da tribulação, porque a gente sabe que a gente tem um Deus vivo, a gente sabe que a gente tem Jesus vivo. Para as pessoas que acreditam em Jesus na Eucaristia, a gente sabe que a gente tem um alimento espiritual. Se você está doente com essa enfermidade na sua carne, você pode sim ir receber Jesus ali na Eucaristia e alimentar a sua alma para que você possa entender esse processo que você está passando, Um processo de doença, Doença na carne, muitas vezes doença espiritual. Você vê aí as pessoas com depressão, que é uma doença espiritual, Que ninguém sabe de onde vem, mas é atingida. Então, a Eucaristia, ela é o nosso alimento espiritual. A partir desse alimento, você recebendo constantemente, você vai ter sabedoria, discernimento para resolver qualquer coisa. Quando você tiver uma doença, você vai ali sofrer ali, mas você vai ter consciência de que você está passando por algo que você fez. É um momento, um dos melhores momentos para que você coloque em prática a sua memória e puxe por ela para ver o que você fez de errado. Aquele amigo que você puxou o tapete, no seu trabalho, para pegar ali o lugar dele. Aí muitas vezes desejou mal, muitas vezes mandou lá bater um bumbinho lá, em nome lá da pessoa, para que as coisas ruins fossem para lá. Então tudo isso volta para você em forma de doença, seja espiritual ou seja carnal, Mas Jesus, ele sempre está do nosso lado. A gente hoje se alegra porque a gente sabe que através da sua morte veio a ressurreição. Nós também, quando a gente está doente, a gente está morto. A gente está morto na fé, a gente está morto por dentro, na espiritualidade, porque a gente não quer sentir aquilo. A gente acha que é muito justo para não sentir aquilo ali. A gente não lembra muitas vezes das pessoas que a gente magoou, a gente não pede perdão, A gente não corrige algo de errado que eu fiz, eu vou corrigir bem aqui, porque está errado, eu estou sofrendo disso aqui porque eu fiz isso aqui lá atrás. Não. O que é que a gente faz? Muitos dizem assim: eu estou com o pé na cova, mas eu não perdoo fulano. Muitas vezes o fulano precisa do teu perdão porque o fulano te magoou, porque o fulano aprontou contigo, puxou teu tapete, e muitas vezes no fim da vida ele tem ainda a oportunidade de te pedir perdão, e tu diz o quê? Ele pode morrer e ir de cabeça para baixo para o inferno, que eu não vou perdoar. Não vou perdoar. É uma pena. É uma pena porque o teu sofrimento, ele só prolonga, Porque se tu morrer hoje, com esse pensamento e com esse coração, tu não vai ter perdão de Deus. Jesus, ele não vai te perdoar porque a palavra mesmo diz, ele mesmo diz: eu perdoo você se você perdoar o seu irmão. Então, quando eu preciso do auxílio de Jesus para me receber e perdoar todos os meus pecados, eu preciso perdoar o irmão como ele pediu. Então eu não posso ter orgulho, eu não posso ter arrogância e eu tenho que perdoar. Não é fácil, não é. Mas eu quero a minha salvação, eu quero aquela morada que ele guardou lá para mim. Então, se eu quero, a salvação é única. Quando eu chegar diante dele, eu vou chegar sozinho, eu não vou chegar com o marido, eu não vou chegar com o filho, eu não vou chegar com mãe, com pai. Ninguém vai me auxiliar naquele momento. Ninguém vai dizer: mas Senhor, tenha misericórdia dela, não joga ela no inferno, não.
Por quê? Porque ela fez aquilo, mas ela se arrependeu. Porque ela fez aquilo, mas ela não entendia a palavra de Deus. Ninguém vai em nosso auxílio nesse momento. O momento do julgamento é somente você e ele e os seus pecados, aquilo que você deve a ele, né? Então a gente tem que pegar essa palavrinha aqui, quando Jesus diz: eu me vou, hoje você não está me vendo. Na sua tribulação, na sua doença, você não está me vendo. Mas pouco mais você vai me ver. Pouco mais você vai me ver, né? Então, a gente precisa de todo jeito, né? Caminhar conforme a vontade de Deus, né? Para que as tribulações elas sejam amenizadas. Elas sejam amenizadas porque a gente tem um Deus que está vivo do nosso lado, né? A gente não vê, mas Ele garantiu que Ele viria e Ele veio ressuscitado. Então Ele está do teu lado, independente da tua dor. Não o culpe pela dor que você está passando, seja ela qual for. A culpa é sua. Coloque a sua consciência no lugar e veja os pontos em que você aprontou durante toda a sua vida. Um momento de leito em cima de uma cama. O ser humano ali, penando com dor. Ele lembra de coisas que até Deus duvida. Coisas que ele aprontou. Muitos têm até a humildade de pedir perdão. Muitos têm a humildade de querer ver a pessoa para pedir perdão. E muitos acontecem a cura, né? A cura de um câncer, seja lá do que for. Às vezes, a cura ela vem através dos perdões que a gente dá e dos perdões que a gente recebe, né? O nosso coração, às vezes, ele está tão magoado, tão ferido com as coisas que as pessoas fazem com a gente, que a gente vai guardando aquilo ali nos adoece. Aquilo ali nos adoece. Quando está ficando podre ali dentro, né? Aí estoura tudo, estoura câncer, estoura tudo quanto é de doença ruim no teu corpo, na tua carne. Entendesse? Isso é bíblico, isso é dito por pessoas que estudaram sobre isso, né? Que sabe que a falta de perdão, ela causa doença física também. Eu não posso levar a falta de perdão para a minha vida. E hoje a gente vai meditar sobre isso. A gente vai pensar, antes de estarmos num leito, não é? Antes de estarmos sofrendo com alguma doença física, a gente vai pensar nas coisas erradas que a gente fez. Não é? O que foi que eu fiz de errado? Desde o comecinho ali, que eu comecei a me fazer de gente. Eu comecei a me fazer de gente. Ah, mas eu não faço nada de errado e nunca fiz. Você sempre fez coisa errada. O nosso problema é que a gente não enxerga o que a gente fez. A gente enxerga o que as pessoas fazem com a gente. Ah, fulano aprontou. Mas fulano aprontou contigo porque tu aprontou alguma coisa com fulano. Fulano jamais iria aprontar com você se você não fez nada, né? Não ia. Então, alguma coisa aconteceu. Então, hoje a gente vai meditar sobre isso, não é? Pedir perdão a Deus, né? Em primeiro lugar. A gente vai pedir perdão a Deus pelos os nossos erros e, se possível, ligar para alguém que está com raiva, que está intrigado, que está aí com ódio, com rancor, com ressentimento. Mandar uma mensagem de bom dia. Quebrar essa coisa, entendeu? Quebrar. A gente vai fazer isso hoje juntos. E também a gente vai colocar na nossa cabeça que Jesus está sempre conosco. Ele se ausentou, mas ele se ausentou para nos salvar. Vamos acabar com essa coisa de olhar para o madeiro, olhar para a cruz e ficar ignorando a cruz, tendo raiva da cruz, tendo ódio da cruz. Se alguém chegar, porque sempre chega alguém para dizer: você tira aquilo da parede. O que é que aquilo está fazendo na parede ali? Tu adora um Deus morto, é? E você ter resposta para dizer: não, eu adoro um Deus vivo que está aqui do meu lado, que eu não vejo. Mas aquela cruz ali, ela me mostra que o meu problema, a minha dor, tudo que eu tenho de ruim que aparece na minha vida, jamais é maior do que o que ele passou.
Então eu sei que Ele passou por aquilo ali para me salvar. Então eu olho para a cruz, eu me conformo com o meu problema, com a minha dor. E sei que posso ser curado dependendo da minha caminhada, do meu perdão que eu dou, do meu perdão que eu recebo, que eu peço e do que eu recebo, porque Ele está aqui do meu lado. Ele é invisível, eu não vejo, mas eu sinto. Ele é vivo. Corpo, alma, corpo, sangue, alma e divindade, Ele sempre caminha comigo. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.